Mais uma vez, com alegria, estamos aqui nessa noite. Quero saudar os amados com a paz e a graça do Senhor Jesus. Abra comigo a tua Bíblia, meu querido, no livro de Juízes, no capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Eu estarei lendo a partir do versículo 1. Eu queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. Vamos ficar de pés, em reverência à palavra do Senhor. Eu quero que você agora estique aí, pode se alongar, né? Relaxe bem aí, coloca aí o sangue para correr nas veias, porque você precisa estar desperto para ouvir a palavra do Senhor neste momento, amém? Juízes 6, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Vamos pular para o versículo 6. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre, Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Santo e amado Deus, aleluia. Aqui está a tua palavra, meu Deus. Vem nesse momento, Deus, e leva o nosso coração, nossos pensamentos cativos, Deus, ao teu senhorio, meu Pai. Repreende agora, Pai amado, todo ladrão de palavras. Repreende agora, meu Deus, tudo aquilo que pode querer nos roubar a atenção do Senhor. E fala conosco esta noite, Deus, e nos ensina, Pai, a como sermos homens de coragem na tua presença, obreiros aprovados nas tuas mãos, instrumentos diante do Senhor, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Senta aí dando glória a Deus, aleluia. O tema dessa mensagem de hoje, queridos, é Gideão, um homem de coragem. Diante dos problemas, queridos, nós vivenciamos crises, tempestades na vida, como vimos aqui ontem na dramatização e na mensagem, no texto áureo, tema dessa festividade. Quando nós passamos por problemas, crises, nos sentimos ameaçados, nos sentimos às vezes com medo. E aqui diz o texto, queridos, que naqueles dias os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor.
O povo de Deus deixou a aliança com Deus. Os filhos de Israel desobedeceram a palavra do Senhor. E diz que o pecado deles trouxe sobre si o juízo de Deus. E Deus então os entregou nas mãos dos midianitas. E agora Israel estava subjugado. Israel estava ali agora escravizado, sob um jugo pesado daquele povo pagão ímpio. E a palavra nos conta, queridos, que tão grande era a opressão, que toda vez que Israel semeava, quando Israel plantava, ia colher, ia moer o trigo lá na moedouro, diz que ali os midianitas vinham e roubavam, espancavam os homens, e ali estupravam as mulheres, e ali roubavam o trigo, roubavam ali o seu gado, as suas ovelhas, de forma que diz a palavra, que todo o produto da terra era roubado deles. Nem ovelhas, nem bois, nem jumentos sobravam. De tamanho era assim, queridos, o sofrimento, a angústia e a necessidade daquele povo. E o medo tomou conta daquela nação. Um povo que antes, queridos, guerreiro, um povo que viu o poder de Deus, um povo que viu o Senhor ali desafiando, derrotando ali o Egito para libertar o seu povo. Agora este povo, os filhos de Israel, estão em cavernas. Olha o que diz o texto, versículo 2: fizeram para si covas, fizeram para si cavernas nas montanhas, fortificações. Queridos, quantas vezes o homem de Deus, que está vivendo aqui neste mundo tenebroso, em meio à cultura deste mundo de pecado, este homem é desafiado a não se conformar com este presente século, mas parece que a situação, que tudo está levando o homem de Deus hoje a viver com medo de se posicionar, com medo de assumir a sua posição como homem de Deus aonde ele está. Mas a palavra do Senhor fala para você nessa noite, queridos, que você precisa aprender com Gideão, aleluia. Enquanto a nação estava acovardada, o povo estava com medo, o povo estava entregue à insegurança e fugindo, se escondendo em covas e cavernas, o Senhor está preparando para ele um homem valente, aleluia. Eu quero falar para você que Deus não precisa de muita coisa não, amados, para poder mudar a tua história. Quando ele vai ali à casa daquela viúva lá com Eliseu, ela só tinha um pouquinho de farinha e um filete de azeite já acabando, mas Deus só precisava disso, e ele multiplica e livra, sustenta, prospera a casa daquela viúva em meio à crise, em meio à seca. Ele não precisa de muita coisa não, ele alimenta multidões apenas com 3 pães e 2 peixinhos, com 5 pães e 2 peixinhos, ele multiplica, ele até faz surgir do nada, e traz à existência o que não é, para poder ser, para poder salvar o seu povo. Quero te falar que Deus não precisa de muita coisa para mudar a tua história não. O que Deus precisa é apenas de uma fé do tamanho de um grão de mostarda. O que Ele precisa para poder mudar a sorte de uma nação é apenas um homem. E o texto diz, queridos, que o povo estava em oração. Israel estava muito debilitado. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor, e o gemido daquele povo subia até a presença de Deus. Aleluia, aleluia. E nessa noite precisamos aprender, queridos, algumas lições urgentes com este homem valente, porque Deus quer suscitar nesta terra homens de Deus valentes, homens de Deus de coragem, que tenham coragem e posicionamento para se levantar em meio ao mundo caído e dizer: eu não aceito, eu não vou coadunar, eu não vou me conformar com este presente século. Como está Romanos 12, versículo 2, o apóstolo Paulo nos fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor.
Se você quer ser abençoado por Deus, se você quer viver um novo tempo em sua vida, aprenda que você precisa não se conformar com este mundo, mas metanoia, transformar a sua mente pela palavra do Senhor. Primeira lição, amados, que Gideão nos ensina aqui, é que o homem de fé não se conforma com os seus problemas. O homem de fé não pode se conformar com o seu sofrimento, com a angústia que está lhe assolando. Eu não sei, amado, o que você está vivenciando hoje em tua casa, em tua família, mas Jesus quer passar em tua casa hoje, como foi cantado aqui. Jesus, ele pode do nada criar uma porta, como ele pode também usar você. Ele quer te levantar, fortalecer as tuas mãos e dizer assim: vai nessa tua força, não te mandei eu, levanta-te, homem de Deus. Interessante que no verso 11 nos diz que enquanto o povo já havia desistido de semear, de colher, de malhar o trigo, mas um homem se levanta, o homem desafia o perigo, desafia os midianitas e todos os inimigos de Israel. E a palavra diz que Gideão estava ali, o anjo do Senhor aparece, algo chama a atenção de Deus, e o anjo do Senhor então vai até o debaixo do carvalho, em Ofra, e fica assistindo o filho de Joás, chamado Gideão, desafiando o perigo, desafiando os problemas e a crise de uma nação. E fala o texto que ele estava malhando o trigo no lagar, para o livrar dos midianitas. Esse texto, amados, ele tem muita profundidade, uma aplicação tremenda para as nossas vidas. Ele nos fala que a nossa fé, que a fé profunda, a fé de um homem, um coração valente, ela chama a atenção de Deus. Você precisa aprender a ter uma fé ousada, aleluia. Deus quer visitar o teu lar, Deus quer mudar a tua história, mas você não pode esperar ver para crer. Você precisa sim desafiar a realidade, a crise, o problema, e expressar, declarar a tua fé, aleluia. Interessante, queridos, que ele malhava o trigo no lagar. Você sabe o que era o lagar? O lagar era o lugar onde se moíam as uvas, onde se pisavam uvas, moía-se uvas para produzir o vinho nobre. E ele estava então no lugar onde os amalequitas jamais iam desconfiar, porque não havia alegria, motivo para festejar. Então para que fazer vinho? Não, vamos agora vigiar para atacar as produções ali, em lugar de moedura do trigo, que era o que trazia dinheiro, que tinha valor comercial naquela época, naquele momento. Então ele foi malhar trigo aonde? No lagar, o lugar que estava abandonado pelaquela nação, o lugar onde ninguém mais estava indo, porque não havia motivo para se comemorar, não havia motivos para se alegrar, não havia motivos para festejar. Mas Gideão então vai até aquele lugar e leva o seu trigo e começa a moer no lagar. Mas o trigo, queridos, que é moído no lagar, ele sai com aroma de uva, ele sai com cheiro de uva, e aquele trigo é um trigo diferenciado. E bem assim também, amados, este lagar com o trigo com cheiro de uvas, aquele vai ser uma tipologia, um símbolo da presença do Espírito Santo. E algo está acontecendo diferente na presença, na vida de Gideão, e Deus está preparando uma porta de livramento para aquela nação. Olha o mistério, aleluia. Gideão então recebe aqui a visita do anjo do Senhor,
e ele está malhando o trigo no lagar. O aroma do Senhor, o aroma, o cheiro do Espírito Santo, porque Paulo diz: vós sois para Deus como um perfume suave, como cartas, vós sois para Deus, e onde passais, exprimis o aroma do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quem aqui é trigo com cheiro do Espírito Santo, diga aleluia, louvado seja Deus. Se você é trigo, aonde você anda, o que você precisa fazer todos ao redor sentirem é o cheiro da presença do Senhor. Aleluia. Jesus estava preso, todo mundo fugiu, se escondendo com medo. Pedro então se aproxima de uma fogueirinha para se aquecer, e o assunto do momento era o Nazareno, o pseudo-Messias. Será que realmente ele era o Messias? E por que então ele foi preso? Cadê os seus discípulos que fugiram? Então eles olham para Pedro e percebem, veem ele falando. Então chega um e diz assim: você andava com ele, porque você fala igual a ele, você se parece com ele. E Pedro nega. Pedro se sucumbe ao medo. Eu quero falar para você nessa noite da parte de Jesus, meu querido, que Deus tem visto em que situações você é percebido e reconhecido como um trigo de Deus, mas a situação está te amedrontando, te fazendo sentir-se inseguro, ansioso, com medo. Mas saiba de uma coisa: pode confiar e descansar nele, porque ele está no barco, ele está contigo. Se você não vê ele, fica tranquilo, ele te vê e vem andando sobre as águas para poder te resgatar. O anjo então chega para Gideão e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Aleluia. Mas Gideão então começa a levantar questionamentos para Deus. Ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, do que tu fizeste lá no Egito? Porque, Senhor, o Senhor nos desamparou. Gideão questiona Deus. O sentimento que está em Gideão, queridos, é um sentimento de desamparo. O que está no coração daquele homem, o que o fez se levantar e sair da caverna para ir tomar uma atitude, um posicionamento, foi a revolta. Ele se revolta contra a situação, ele se revolta aqui nesse momento e começa a questionar a Deus. A tempestade, queridos, ela não vem para te destruir. Quando Deus permite a tempestade vir, é porque Ele quer te purificar, é porque Ele quer te despertar, Ele quer avivar a sua fé, Ele quer talvez te redirecionar, porque você está perdendo a direção, o rumo. Ele quer colocar você de volta no caminho. Em Lamentações 6, no verso 3, Lamentações 3, 39 e 40 diz: porque pois se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Deus lembra ali a Gideão, queridos, que ele está revoltado, pois bem, tem que ficar mesmo, mas não com Deus, mas com os pecados que a sua nação levantou. Aleluia. E aí ele passa então para a segunda fase, onde aprendemos a segunda lição, que é: se você quer vitória lá fora, primeiro arrume e purifique a sua casa. Aleluia. Antes de mandar Gideão para a nação, ele manda Gideão para a casa do seu pai. Vá lá, Gideão, vá lá na casa do teu pai. Vai lá nessa tua força, mas primeiro vá lá na casa do teu pai. Verso 25. E Deus manda que ele vá na casa do pai dele e destrua o altar que ele tinha erigido ali a Baal.
E aqui diz o texto que naquela mesma noite ele disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar, e edifica ali ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte. Ele vai dando as instruções. E então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, ele não o fez de dia, mas o fez de noite. E quando o povo daquela cidade acorda pela manhã cedo, meus queridos, vê o poste ídolo, o altar de Baal derrubado, e o sacrifício feito ali, um altar recém-construído agora ao Deus de Israel. E o povo então vai até Joás e diz: cadê o seu filho para matá-lo? Traga ele aqui agora. E Joás não diz: vocês vão vingar Baal? Se Baal é Deus, que ele vingue-se então e vá atrás do meu filho. Antes de mandar Gideão para a nação, queridos, Deus manda Gideão consertar a sua casa. Ele diz aqui depois que ele era o menor da sua casa. O pai dele estava em pecado, fez ali a casa dele, virou um lugar de adoração ao Deus pagão Baal. Talvez ele e o pai nem se falassem mais, porque ele estava em revolta. E Deus manda ele se consertar com o pai. Deus manda ele se reconectar à fonte paterna, porque temos aqui 2 fontes de vida que Deus nos deu na terra, amados, que é a fonte do amor materno e a fonte do amor paterno. E Deus, ele sabe, ele nos criou, ele criou a psicologia, ele criou o nosso emocional, ele conhece e sabe bem que o homem, para conseguir ser valente e para que o homem consiga conquistar e governar e dominar, ele precisa se reconectar à fonte paterna, porque é da fonte paterna que vem a energia masculina, que vem o empoderamento, a segurança, a autoimagem poderosa. Talvez tenha homens aqui nessa noite que têm de repente traumas da infância em relação ao pai. Talvez não conheceu o pai, talvez cresceu com uma raiva, com um ressentimento em relação ao pai. Não importa aonde ele está, a posição dele, até se ele morreu, o que importa é que você guarde em si a imagem desse pai. E você precisa urgentemente voltar para esse pai e abraçá-lo e dizer: eu te perdoo, eu te compreendo, eu sei que você queria era me amar, você não conseguiu como deveria, mas eu te acolho, eu te perdoo, eu te amo. E se reconecte com essa fonte divina que Deus nos deu aqui na terra. E quando Gideão, o pai dele defende ele, Gideão se reconecta com esta fonte paterna. E agora ele já tem 10 homens ao lado dele. Então ele, como ele toca ali o seu instrumento, e ele chama, e um exército se aproxima e se apresenta a ele. E diz aqui o texto que 32.000 homens foram até Gideão, reconhecendo nele a credibilidade, a autoridade de Deus na vida dele, amados. E aqui diz que Gideão então, ele vai e enfrenta, ele vai em direção ao inimigo. Mas Deus, amados, Ele quer que você confie não na força do seu braço, não na tua sabedoria própria, não no braço de homens, na promessa de políticos, de homem nenhum. O que Ele quer que você saiba, que o que garante a vitória na vida do homem de Deus é a presença do Espírito Santo, aleluia. Esta é a terceira lição que Gideão nos ensina nesta noite. A presença do Espírito Santo é que garante a sua vitória, aleluia. Olha o que diz o verso 34, que coisa linda. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesitas se ajuntaram após ele. 32.000 homens apareceram, e um homem sozinho, que desafiou todos os inimigos, teve a coragem de se levantar,
ir malhar o trigo lá no lagar, voltou para o lugar onde a alegria, onde o povo tinha abandonado para ficar em cavernas. Agora este homem, Deus une a ele agora um exército, 32 mil homens. Mas a palavra diz aqui, que tudo começa, porque o Espírito de Deus foi até Gideão, aleluia. O homem de fé, queridos, é aquele que nega a si mesmo, para ser revestido pelo novo homem segundo Cristo. Deus trabalha em Gideão, Ele pega a revolta de Gideão, transforma ela em força, redireciona ela, faz ele se reconciliar com o Pai, purificar o altar da sua família, e agora coloca como a líder de uma nação, e dá-lhe agora um exército, e diz para ele: vai nessa tua força, porque eu sou contigo, aleluia. O que é que na tua vida precisa ser consertado, meu querido? Como está o altar de adoração a Deus no teu coração? Nós temos deixado muitas vezes de contemplar os céus, através da devocional, dos momentos de oração, da leitura da palavra de Deus, e temos deixado de contemplar os céus, para nos perdermos no celular, para nos perdermos nas diversões deste mundo. Como está o teu altar? Em Marcos 8,34 o Senhor diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Gideão não conquistou suas vitórias por sua força e coragem, mas por causa, queridos, da presença do Senhor com ele, aleluia. Quando o Senhor dá ordem para que ele vá com aquele exército, Deus, Ele primeiramente, Ele quer mostrar para ele que não é a força do braço do homem, mas é a sua presença, e fala assim: Gideão, tem muita gente aí com você, se vocês vencerem a guerra, e vão vencer porque eu estou mandando, o povo vai dizer que é por causa do exército grande. Não, tem muita gente. Vá agora e diga para ele lá, para esse povo: quem aí é covarde, quem aí é tímido, quem aí está com medo, pode voltar para sua casa agora. Aleluia. E dos 32 mil, diz que 20 mil voltam para casa, 22 mil voltam para casa, somente 10 mil ficam sob a alcunha de serem homens de coragem. Aí então o Senhor fala para Gideão: Gideão, tem muita gente ainda. Gideão já com medo, mas Senhor, se 32 mil já não era suficiente, agora com 10 mil, quanto mais? E o Senhor fala que ainda tem muito. Então o Senhor manda que eles vão até a fonte, e manda que eles bebam água, e aqueles que beberam água, que soltaram sua arma, a sua espada, para poder beber igual animal, com as duas mãos, Deus fala assim: a esses diga para voltar para casa, porque não quero. Mas aqueles que não soltaram a sua arma, e com a mão só pegava a água que lambia, com a mão só, com a arma em punho, e vigiando, enquanto cessava a sua sede, Deus fala: esses que eu quero. O Gideão vai contar, e dos 10 mil, ficam apenas 300. Se você for em Israel ainda hoje, você vai no shopping, vai na rua andar, você vai ver jovens jogando videogame no shopping com um fuzil aqui do lado. Você vai ver homens, geralmente todos são jovens, lá em Israel, esses que servem no exército, você vai ver eles andando pela rua com um fuzil atravessado, tão de folga, tão sem a farda do exército, mas não deixam a sua arma, eles não se apartam da sua arma, eles não deixam de lado a sua arma, porque eles sabem que estão aqui peregrinando, estão em uma batalha, estão em uma guerra. Homem valente, você não pode vacilar, você não pode soltar a tua arma, você não pode abandonar a espada do Espírito. E ali estão com os 300, o Senhor diz para Gideão: pronto, Gideão, está formado aí o teu exército. Gideão olha assim: mas Senhor, 300, mas Gideão recebeu já o Espírito Santo de coragem, de poder, ousadia, ele não questiona mais, ele apenas obedece. Mas agora, o medo ainda bate a porta do seu coração, e ele diz: Senhor,
é isso mesmo? Me dá aí, me confirma, me dá aí uma prova que é isso mesmo, se a gente vai vencer. Aí então o Senhor pega e diz assim para ele: olha, Gideão, vai lá, desce sozinho, de noite, no acampamento dos midianitas, escondido, chega junto lá de alguma das cabanas. E quando ele vai escondido como espião, desce lá, se aproxima por trás de uma tenda, e ele contempla então ali alguns soldados conversando. E um dos amalequitas diz assim: olha, eu tive um sonho esta noite. E ele começa a contar o sonho, está no capítulo 7, versículo 3, olha que sonho. Ele diz: versículo 13: chegando pois Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: eu tive um sonho esta noite, olha só, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Ele estava dizendo que ele teve um sonho, onde um pão descia do céu e vencia o acampamento dos amalequitas. Eu quero falar para você nessa noite, queridos, que a tua batalha, ela vai ser vencida, não pela tua força, mas apenas pela presença do Espírito Santo, aleluia. Gideão, quando ouve aquele sonho, ele levanta e volta, jubiloso, confiante na promessa e na vitória do Senhor. Quem era aquele pão daquele sonho, queridos? Aquele pão era a presença do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Jesus é o pão que desceu do céu, Ele é o pão vivo que sacia a nossa fome, aleluia. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que comer deste pão jamais terá fome, aleluia. Quarta lição que ele nos ensina é que o homem de fé não pode se render ao medo e à timidez. O Senhor, quando vai e diz para o povo: olha, quem for tímido e medroso, volte para casa. E ali os 9.700 então fogem, vão embora, 22.000, depois os 9.700, e restam apenas os 300 valentes de Deus, aleluia. Não importa o que aconteça, meu amado irmão, minha amada irmã, não vacile. E em Hebreus 10, 38, eu queria que você abra a tua Bíblia comigo aí, quero que você guarde esse texto e nunca mais se aparte dele. Hebreus 10, 38 e 39 diz: todavia, o meu justo viverá pela fé, mas se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. O meu justo viverá pela fé, aleluia. Guardemos firmes, queridos, a confissão da esperança, como está no versículo 23 de Hebreus 10. Guardemos firmes a nossa confissão, a confissão da nossa esperança. Não vacile, meu irmão, Deus está contando com você. Diz uma história que um homem, todo dia ele ia até a casa do vizinho e convidava ele para ir à igreja, ele falava assim: olha, eu estou lendo um livro, quando eu terminar de ler esse livro eu vou com você. Aí no próximo domingo ele ia lá de tardezinha: olha, e aí, vamos hoje à igreja? Eu te espero, se arrumava lá. Ele disse: não, eu estou lendo o livro, quando eu terminar de ler eu vou com você. E no outro domingo, e assim sucedeu-se uma semana, 2, 3, 4,
De repente, ele passa lá domingo de tarde, o vizinho estava arrumado, pronto, fala assim, pronto, hoje eu vou com você. Aí então ele foi até a igreja, e lá no fim do culto, no fim da mensagem, ele levanta a mão e se rende aos pés do Senhor Jesus. Mas indo para casa, jubiloso, mas curioso, o irmão pergunta para ele assim, meu querido, eu vou lhe fazer uma pergunta, que livro era esse que você estava lendo que demorou tanto para você acabar de ler? Ele disse assim, é porque, querido, eu já me machuquei muito com religião, eu já coloquei muitas esperanças minhas em pessoas que eu achava que eram de homens de Deus, e eu falei para Deus, que se o Senhor ainda existe, se é real a tua palavra, que o Senhor me mostre um homem de Deus de verdade. E quando você veio até mim, eu conheci você, eu comecei a ler a tua vida, para ver se existe um homem de Deus. E quando, naquele mês, o livro que eu estava lendo, era a sua vida, e por causa da sua vida, eu me rendi ao Senhor Jesus, aleluia. Fica firme, meu irmão, não vacile, não venda a tua fé, não negocie a tua confissão da esperança no Senhor, não vacila, mas fica firme, porque tem alguém olhando para você, para ver se consegue enxergar Deus, e você é trigo que deve ter o cheiro de Jesus, aleluia. A última lição que Gideão nos ensina, amados, é que o homem de fé, ele luta com as armas de Deus. Não são com as minhas armas, com as suas armas que você vai lutar. Olha que está no capítulo 7, versículo 16. Aleluia. No capítulo 7, no versículo 16 diz: então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. Olha que mistério. Deus forma um exército com aquele homem valente, mas ao invés de 32.000, ele dá apenas 300 soldados. Ao invés de dar espada, metralhadora, armamentos, cortantes ali, para que ele possa ir lá, escudo, lança, Deus dá para eles 3 armas. Trombetas. Segundo lugar, cântaros vazios. E terceiro, tochas acesas, colocadas dentro do cântaro vazio, aleluia. O que isso quer dizer, pastor? Primeiro, queridos, a trombeta, ela fala do seu chamado diante de Deus. A trombeta é aquilo que o Deus colocou na tua boca, no teu coração, e te chama de testemunha viva do Senhor Jesus. Ele fala, você deve lutar com a arma que eu te dei, que é pregar o Evangelho. Se estão te acusando, prega o Evangelho. Se estão te perseguindo, prega o Evangelho. Se não estão te dando o valor que você acha que merecia, não importa, continue pregando o Evangelho. Viva o chamado que o Senhor tem para você. Você é discípulo do Senhor, você carrega a mensagem mais poderosa que existe, que tem nome e endereço, é Cristo, e o endereço é Jesus de Nazaré, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, querido. O cântaro, ele fala da nossa fragilidade humana. O cântaro vazio aqui representa o próprio Gideão, ele representa o próprio Samuel, ele representa você e a mim. O cântaro vazio, amados, ele é o nosso orgulho humano, de achar que somos algo diante de Deus, ou que somos melhores que os outros. Mas Jesus, ele diz que se você quiser ser discípulo dele, você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Tem muita gente que vem para o Senhor, que vem para a igreja, pastor, mas já está com um copo vazio, já sabe como é que é ser crente, sabe como é que se deve pregar, e fica de lá, aquele pastor não pregou como deveria, aquele cantor não cantou como deveria, essa igreja deveria ser assim, ser assado. Tem crente que chega na igreja e já tem, parece que quer dar mentoria ao pastor, ao levita, à igreja, de como deveria ser, e nos tornamos críticos do nosso irmão. Mas sabe de uma coisa, que Deus
Deus não quer que você seja modelo, o que Ele quer que você seja é vaso de barro, mas vaso de honra nas mãos do Senhor. A trombeta, ela permaneceu, a tocha permaneceu, mas o cântaro, ele foi quebrado no chão. Quando Gideão tocou a trombeta, todos tocaram junto, eles quebram o cântaro no chão, mas o cântaro não estava totalmente vazio, porque eles se esvaziaram, mas Deus encheu com a presença do seu Espírito Santo, e a tocha, ela fala desta presença, do poder do Espírito Santo. Eles quebram um cântaro, de repente então a luz daquela tocha, ela encandeia a escuridão, e de repente ali começa a acontecer o sobrenatural de Deus. Eles tocam a trombeta, quebram um cântaro, e é revelado as tochas acesas. E Deus, ele manda os seus anjos ao acampamento lá dos amalequitas, e manda confusão e terror no coração deles. Eles começam a fugir, e o que passa pela mente deles vem aí Gideão, com o seu grande milhões de exércitos. E Deus confunde o inimigo, aterroriza os inimigos, eles fogem, e Gideão não tem que levantar nenhuma espada. Deus mesmo é que vence a batalha, porque a presença do Senhor é que garante a nossa vitória. Aleluia. Deus te deu a trombeta. Toca a trombeta, meu amado. Ele te deu o cântaro, você é vaso, e ainda que você se quebre, e tenha para ser quebrado mesmo, porque Ele quebra você nas mãos dEle, porque Ele é o oleiro de Israel, e quando o vaso se quebra, tem que ir para a olaria de novo, e lá Ele bota nas suas rodas, e com a mão dEle, Ele te reconstrói, Ele te refaz. Oh, aleluia. Ele te deu a tocha, e a tocha é interessante que não está na mão, a tocha está dentro do cântaro, porque o Espírito Santo, ele está dentro de você, ele veio fazer morada na igreja. Aleluia. Que o Senhor suscite nessa nossa geração homens de coragem, homens de fé, para não negociar o seu chamado, mas que toque a trombeta, que anuncie a Cristo, que seja um trigo, que tenha um cheiro do Espírito Santo, e que aonde você for, brilhe forte a luz da tocha do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pés. Quero fazer uma oração por você neste momento. Aleluia. Deus faz de Gideão um símbolo da resistência, e a palavra diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Resista, fica firme, porque muito ainda mais Ele quer fazer em tua vida. E lá diz na palavra que aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel e poderoso para completá-la até o dia final.